Boa noite, amados irmãos, amigos e você que está nos assistindo aqui no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão das Neves. Jesus abençoe a cada um de vocês. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês mais um artigo do JAV. Hoje vou compartilhar com vocês o artigo O que Deus Uniu, que fala sobre casamento. E o título é O Casamento e os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, a parte 2. A parte 1, nosso amado irmão Erlandes, algumas semanas atrás, já ministrou essa primeira parte. Amém? E como nós sabemos, são 4 cavaleiros do Apocalipse. O irmão Erlandes compartilhou sobre os 3 primeiros cavaleiros, sobre 3 cavaleiros, e eu vou compartilhar sobre o primeiro, amém? O primeiro cavaleiro, que é o cavaleiro branco, amém? O cavaleiro do cavalo branco, amém? Louvado seja o Senhor. Antes de iniciarmos a mensagem, eu quero te pedir para você já curtir esse vídeo, compartilhar ele com mais pessoas e se inscrever no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Também ative o sininho para que toda nova mensagem você receba a notificação e possa nos acompanhar aqui. Amém? É de grande importância que você coopere conosco compartilhando esse vídeo para que o YouTube entenda que mais pessoas podem e querem assistir esse vídeo e precisam também receber a palavra de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, nós vamos falar sobre os cavaleiros do Apocalipse, mas nós podemos pensar o que tem a ver, né, os 4 cavaleiros do Apocalipse com o casamento. Até porque os 4 cavaleiros do Apocalipse já é uma palavra de profecia que está lá em Apocalipse. Então, como que nós vamos associar isso, né, o casamento, com algo que ainda vai acontecer? Amados, na verdade, toda a palavra de Deus, podemos ler isso em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Aqui diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, toda a palavra de Gênesis e Apocalipse, ela pode ser aplicada em qualquer área do nosso viver. Pode não acontecer da mesma forma, mas há princípios bíblicos, há princípios na palavra de Deus que nós precisamos e podemos aplicar em cada área do nosso viver. Seja no casamento, seja na profissão, seja no viver de reunião, no viver de oração, seja no relacionamento com os pais ou com os filhos ou com a esposa, em qualquer área do seu viver, há princípios bíblicos que eu e você podemos aplicar e que nós vamos ser mais felizes se nós aplicarmos a palavra. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, qualquer área da sua vida você pode aplicar, até mesmo sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Na mensagem que o irmão Erlandes ministrou, nós vimos que o segundo cavalo, que é o cavalo vermelho, ele significa, né, ele traz briga, ele teve autoridade para tirar a paz de toda a terra. Isso nós vimos lá em Apocalipse 6. Como o irmão já ministrou essa palavra, eu não vou compartilhar todos os versículos com vocês. E se você está com curiosidade dessa mensagem, vai na nossa playlist aí no canal do YouTube e procure essa primeira mensagem, a parte 1. O casamento e os 4 cavaleiros do Apocalipse, parte 1. Amém? Assista lá esse vídeo também para nos acompanhar melhor. Então ele falou do cavaleiro que estava sobre o cavalo vermelho e que representa a guerra, e ele quer também trazer discórdia, ele quer trazer briga, e ele quer tirar a paz. O segundo cavalo, o terceiro cavalo, que é o preto, ele significa a fome, e aqui nós vamos trazer como pode ser aplicado no casamento. Ele quer trazer uma fome emocional. Então, marido não fica satisfeito emocionalmente com a mulher não se sente emocionalmente satisfeita com o marido, e os dois têm fome emocional, fome espiritual, ou seja, nada consegue preenchê-los. Uma pessoa que está com fome, ela se sente vazia, né? Então, uma pessoa com fome emocional, fome espiritual, ela está vazia, ela precisa se encher, e é isso que o inimigo quer, representado aqui pelo cavalo preto. E o 4º e último cavalo é o cavalo amarelo, que significa a morte. Não só a morte física, mas também a morte espiritual. Aí é uma pessoa fria, que não tem carinho, que não tem empatia para com o outro. Então, nosso amado irmão Erlandes já compartilhou na outra mensagem sobre esses 3 cavalos.
cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo e os seus cavaleiros, o que eles podem trazer de ruína para o casamento. Senhor Jesus, mas aleluia que esses são os 3 últimos cavaleiros. O primeiro cavaleiro é o que está sobre o cavalo branco, e que nós podemos ler em Apocalipse 6:2, olha que maravilha. Apocalipse 6, versículo 2. Vi então e eis um cavalo branco, esse é o primeiro cavalo que saiu. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Aleluia! Então, até antes mesmo das brigas, da fome emocional e espiritual e da morte espiritual, antes disso, já saiu um cavalo, que é o cavalo branco, vencendo e para vencer. Aleluia! E esse cavalo branco, ele representa nada mais, nada menos do que o próprio Evangelho. A pregação do Evangelho é algo que saiu vencendo e para vencer. Louvado seja o Senhor! Então, saiba, amados, que se o seu casamento, nesse momento, ele é cheio de briga, ele é sem paz, você sente ali uma fome, não se preenche com nada, não se satisfaz no seu casamento, e também você sente que o seu casamento está morto, saiba que há o Evangelho, que saiu vencendo e para vencer. O Evangelho tem esse poder para vencer as brigas, os desentendimentos, a fome e a morte. Louvado seja o Senhor! E por que isso é maravilhoso, amados? Porque o Evangelho precisa vir primeiro. Senhor Jesus, então o casal que está ali, cheio do Evangelho, ele ora junto, ele desfruta junto, ele reúne junto, ele prega o Evangelho junto, ele está ali vencendo e sai para vencer. Vão vir as brigas, pode vir o sentimento de fome emocional, morte espiritual, essas coisas. O diabo, ele está ao derredor tentando provocar essas coisas. Na verdade, os 4 cavaleiros, eles saíram juntos. Saiu o cavalo branco, o vermelho, o preto e o amarelo. Eles saíram juntos. O cavalo branco, ele está vencendo e saiu para isso, para vencer. Mas eles estão juntos. Profeticamente, os 4 cavaleiros, eles estão acontecendo simultaneamente. Ao mesmo tempo que começou-se a pregar o evangelho do reino em toda a terra habitada, também veio a briga, veio os desentendimentos, veio a fome, veio a morte. Tudo isso acompanha a pregação do evangelho. E no casamento, amados, o inimigo vai tentar de tudo trazer essas ruínas, essas coisas, tenta promover a briga, tenta promover a fome, a morte. Mas, amados, eu e você precisamos nos apegar ao evangelho. O evangelho, ele é algo maravilhoso, ele é o único que pode, vencer o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. Ele é o único que pode vencer. Enquanto esses 3 cavalos, essas 3 situações, elas trazem essencialmente a desgraça para o casamento, o cavalo branco, que é o evangelho, ele traz a graça do Senhor para o casamento. Senhor Jesus, desgraça nada mais é do que sem graça, ou seja, um casamento que vive em briga, em fome, em morte espiritual, é um casamento sem a graça de Deus. Mas se eu e você nos apegarmos à palavra, compartilharmos do evangelho, pregarmos o evangelho no nosso casamento, aí sim nós vamos estar cheios da graça do Senhor. E é só a graça do Senhor para sustentar um casamento. Os 2 ali, homem e mulher, eles foram chamados por Deus para ter uma união que agrade a Deus. O primeiro ponto para nós enxergarmos, amado, é que o casamento é para a satisfação primeiramente de Deus. Amém? Se eu tenho um casamento que é alheio à vontade de Deus, que é para satisfazer só a mim mesmo, os meus interesses, o interesse da minha esposa, eu creio que esse casamento ele não vai durar muito tempo. Qualquer coisa que vier abalar vai realmente desmoronar esse casamento todo. Mas quando nós temos um casamento alinhados com o plano de Deus, com o propósito de Deus, com a palavra profética de Deus, esse casamento, mesmo que venha todas as tentações, todas as tribulações de Satanás, esse casamento vai permanecer firme, porque o casal ali, ele tem um foco que é agradar a Deus, que é fazer a vontade de Deus. Louvado seja o Senhor. E quando nós temos essa visão, por que é importante? Por que nós podemos relacionar o casamento com esses 4 cavaleiros?
é porque quando nós enxergamos que há o cavaleiro que traz briga, que traz fome, e que traz discórdia, e que traz a morte, nós vemos que o nosso inimigo não é o nosso cônjuge. Eu sei que quem promove a briga, quem promove a fome, quem promove a morte, não é o cônjuge, mas sim o diabo, que é o meu e o seu inimigo. Ele é inimigo de Deus e também o nosso inimigo. Vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 12. Senhor Jesus, Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a nossa luta, amados, não é contra o nosso cônjuge. Às vezes o marido faz algo para a esposa e ela não gosta, ou o contrário, então traz desavenças, a gente pega aquilo lá com muita força e fala, não, ele não me ama, ou ele não me considera, ou ela não me ama, ou ela não me considera. Então essas pequenas coisas, amados, quando a gente tem essa visão dos 4 cavaleiros do Apocalipse, nós vamos ver que quem promove essas coisas não é o nosso cônjuge, mas é o inimigo. Ele quer trazer a discórdia na nossa casa, ele quer tirar a paz da nossa casa, Senhor Jesus. Mas, se nós enxergarmos isso, nós vamos aqui, em Efésios 6, nós vamos tomar a armadura de Deus. Nós vamos nos blindar contra os ataques do inimigo. Então, quando há algum desentendimento, eu e você não podemos tomar esse desentendimento e lançar ele sobre o nosso cônjuge. Nós não podemos pegar esse desentendimento, como um escudo, e qualquer coisa que acontecer, a gente vai, como se diz, jogar na cara um do outro. Ou a gente vai pegar isso, como desculpa para que nós também possamos, fazer algo errado, pegar como desculpa para a gente também maltratar um ao outro. Então, amados, o que eu e você precisamos é nos apegar com o Senhor, nos apegar com a palavra, nos apegar com o Evangelho. Também Romanos 1, vamos ler Romanos 1, capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Então o Evangelho, ele é o poder de Deus, aleluia. Só o Evangelho pode destronar as astutícias de Satanás. Tudo que Satanás promove para destruir um casal, para destruir um casamento, é somente o Evangelho que pode destruir, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amado casal, esposo e esposa, você crê no Evangelho? Então, amado, creia que ele também tem poder para salvar o seu casamento. Louvado seja o Senhor. Então, se nesse momento há briga, você sente que você mesmo tem fome, seu casamento não consegue te preencher, no seu casamento você sente que está morto, não tem alegria, não tem vida, sempre os dois cabisbaixos, um ou outro cabisbaixo, não consegue ali desfrutar do Senhor, não consegue escutar um hino junto, cada um está ali isolado, nesse tempo de pandemia, é algo tão perigoso, porque toda a mídia, tudo quer fazer com que você se isole ainda mais, não só isolar fisicamente, mas isolar até o seu coração. Senhor Jesus, amados, a internet está tendo tanta live, tanta coisa acontecendo, tanto entretenimento, isso tudo é o inimigo querendo prender e isolar o seu coração, te deixar frio. Às vezes o esposo e a esposa estão ali em casa, isolados fisicamente, por causa da pandemia, é um momento dos dois se aquecerem mais, estarem mais juntos, ter mais comunhão, mas conseguem ficar ainda mais isolados, cada um no seu canto, cada um com o seu próprio entretenimento. Senhor Jesus, que o Senhor venha com esse evangelho maravilhoso, cheio de poder, para restaurar um amor puro no meu casamento e no seu casamento. Amém? Louvado seja o Senhor pela palavra, que é algo que nós podemos recorrer a qualquer momento, a qualquer coisa que acontecer, nós temos a palavra do Senhor para recorrer, para alcançar conforto, alcançar misericórdia e alcançar a alegria do Senhor. Amém?
Vamos voltar lá para Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. Senhor Jesus. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Amém? Então aqui nós vemos o cavaleiro com arco. Mas cadê a flecha? Esse equipamento, essa arma é um arco e uma flecha. Ela só vai ter uma verdadeira potência se ela tiver a flecha, né? Mas aqui, amada, essa flecha, ela é o próprio evangelho e ela já foi lançada. Amém? Essa flecha, ela já saiu vencendo e para vencer. Então, esse cavaleiro branco, quando ele saiu ali, essa flecha, ela já foi lançada no coração do inimigo. Ali na cruz, o Senhor já lançou essa flecha e Senhor Jesus, o Senhor ali já subjugou Satanás na cruz. Amém? Essa flecha já foi lançada no inimigo. Senhor Jesus. Por isso, eu e você, amados, nós precisamos ter esse viver, essa realidade de que o Senhor já venceu o inimigo na cruz. Então, toda vez que levantar alguma coisa no casamento, eu preciso colocar a minha mente na cruz, preciso colocar a minha vida da alma na cruz, porque ali tudo que é do inimigo já foi derrotado na cruz. Louvado seja o Senhor. E foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. E além dessa flecha já ter derrotado o inimigo na cruz, há a promessa de ser dada a coroa. Então o casal, a coroa, está significando o prêmio de ser glorificado com Cristo naquele dia. Então o que o Senhor quer para o casal? Que homem e mulher sejam encontrados íntegros naquele dia e os dois sejam glorificados. Amém? Você consegue imaginar isso com a sua esposa, amado irmão? E você, amada irmã, você consegue enxergar isso com seu esposo? Vocês dois naquele dia, recebendo essa coroa, sendo glorificados com Cristo? Olha que maravilha! O Senhor não quer que só o esposo chegue, o Senhor não quer que só a esposa chegue, mas o Senhor quer ver o casal. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou, o Senhor te deu o seu cônjuge para que os dois cheguem naquele dia para serem coroados. Amém? Louvado seja o Senhor. É importante que nós tenhamos esse sentimento de chegarmos juntos, amados. Esposo e esposa, se nós tivermos esse sentimento, um vai querer cuidar do outro. Não só cuidar fisicamente, emocionalmente, mas também espiritualmente. Precisamos cuidar um do outro, alimentar um ao outro. Se há fome emocional e espiritual, eu preciso dar alimento espiritual para o meu cônjuge. Amém? Se há uma morte no casamento, uma morte espiritual, eu preciso aplicar a vida de ressurreição no casamento, aleluia! E essa vida de ressurreição é o próprio Senhor Jesus, amém? Se não há paz no casamento, eu também preciso recorrer ao Senhor, porque Ele nos deixou a própria paz, louvado seja o Senhor. Então tudo que esses três cavalos, vermelho, preto e amarelo, trazem de ruína, o cavalo branco por si só, ele pode derrotar tudo isso que o inimigo de Deus quer promover nos casamentos. E isso é por meio do Evangelho, que é o poder de Deus, amém? Para a nossa salvação. Louvado seja o Senhor. Então, amados, se o nosso ego é muito aflorado, se ainda nós temos um casamento muito na defensiva, para qualquer coisa que o cônjuge fala, eu já tenho uma resposta à altura. Se o meu coração é obstinado, orgulhoso, ciumento, todo esse coração duro, amados, somente o Evangelho de Jesus pode curar, pode trazer a paz, amém? E pode dar um casamento que agrade ao Senhor, amém? Então essa é a porção que eu queria compartilhar com os irmãos. Louvado seja Deus. Então, novamente, se você não viu a primeira parte desse artigo, assista, procura no canal da igreja, amém, a parte 1, para que você receba, né, essa mensagem completa, falando dos três cavaleiros que trazem ruína, mas também desse cavalo que saiu para vencer e já está vencendo, amém? Louvado seja o Senhor. Antes de terminar, eu quero orar por cada um de vocês, amém? Senhor, louvado seja o teu nome, te agradeço por essa palavra, por essa oportunidade, Senhor, de aplicar o Evangelho no nosso viver.
Sabemos que o inimigo anda em derredor, trazendo brigas, trazendo discórdia, tirando a paz dos casais. Senhor, sabemos que o inimigo tem trago fome espiritual, fome emocional, Senhor, para os casais. Ele também tenta mortificar o espírito dos casais. Senhor Jesus, use de misericórdia para o meu casamento, para o casamento dos irmãos, para cada pessoa que está assistindo agora. Que o Senhor venha nos restaurar, Senhor, através do cavalo branco, Senhor, através do Evangelho, através da pregação do Evangelho. Ó Senhor Jesus, que o Senhor venha nos salvar. Cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e nós cremos em Ti, Senhor. Por isso nos salva, nos liberta, salva os casais, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia.